Olá, tudo pronto para uma aventura? Sejam muito bem-vindos a bordo da nossa expedição. Hoje, a gente vai desbravar juntos a incrível diversidade natural do continente africano, um lugar, olha, cheio de extremos e maravilhas. Bom, para começar nossa jornada, vamos fazer um aquecimento rápido. Pensa aí por um segundo. Qual é a primeira imagem que aparece na cabeça quando alguém fala África? Será que é uma savana, um deserto? Guarda bem essa imagem, hein? Talvez a imagem que surgiu aí foi algo parecido com essas dunas gigantescas, né? Ou, quem sabe, vales super verdes, férteis como este aqui. A verdade é que a África é exatamente isso. E muito, muito mais. É um continente de contrastes, assim, impressionantes que a gente vai explorar passo a passo. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o mapa da nossa grande jornada. Primeiro a gente vai ter uma ideia geral da nossa expedição. Depois, vamos atravessar o famoso Saara para conhecer tanto o norte quanto o sul do continente. Na sequência, vamos investigar as forças da natureza que criaram essas paisagens e, para fechar, vamos entender como tudo isso está ligado às riquezas da África. Ok, antes de a gente colocar o pé na estrada, é super importante ter uma noção do tamanho do lugar que a gente está indo explorar. A África não é um país, pessoal, é um continente com proporções, assim, gigantescas. Vamos dar uma olhada nesses números para ter uma ideia. São 30 milhões de quilômetros quadrados. É um território imenso que abriga mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mas olha, muito mais do que números, a África é o berço da nossa espécie. Um lugar com uma história e uma cultura que, sinceramente, não tem igual no mundo. Agora, de olho no nosso mapa de expedição, tem uma característica natural ali que é tão, mas tão grande que ela praticamente corta o continente em duas partes, influenciando tudo ao redor, do clima até a cultura. É ele mesmo, o deserto do Saara. Ele cria essa divisão super clara. Para cima, a gente tem a África do Norte, ou saariana, e para baixo, a gigantesca e diversa África subsaariana. Essas vão ser as duas grandes etapas da nossa viagem. Nossa primeira parada, então, o norte da África. Uma região que foi toda moldada por desertos, por rios que são fonte de vida e por culturas muito antigas que nasceram ali, às margens do Mediterrâneo. Nessa região, a cultura tem uma influência árabe e islâmica muito forte. E a paisagem, bom, ela é dominada por três gigantes: o deserto do Saara, a cadeia de montanhas do Atlas e, claro, o lendário rio Nilo, que deu origem a civilizações inteiras. E a economia local acaba refletindo isso, né? Focada em recursos como petróleo e gás e também no turismo, que é atraído por toda essa beleza. E essa imagem aqui, nossa, ela resume perfeitamente a beleza da região. Parece até um cartão postal da Tunísia. Vejam só que combinação de história com as ruínas antigas e a natureza incrível da costa do Mediterrâneo, com as montanhas lá no fundo, é espetacular. Bom, deixando o norte para trás, nossa expedição agora vai encarar a imensidão do Saara. E lá no sul, nos espera um verdadeiro mosaico de paisagens completamente novas. É que a África subsaariana não é uma coisa só, sabe? É uma coleção de vários mundos. Tem a África Ocidental, com a faixa do Sahel, que é aquela transição entre o deserto e a savana, a África Central, dominada pela Bacia do Congo e suas florestas, a Oriental, marcada pelo incrível Vale do Rift, e a Meridional, com suas famosas savanas. Cada uma tem uma identidade própria. E aqui a gente tem um gostinho da África Central e Oriental. Essa paisagem verdinha, com lagos e vulcões, faz parte da região dos Grandes Lagos. É um contraste total com o deserto que a gente acabou de ver, o que só mostra a variedade incrível do continente. A gente já viu paisagens sensacionais, mas agora vamos um pouco mais fundo. Quais são as grandes forças da natureza que de fato esculpiram e pintaram esses cenários tão diferentes uns dos outros? Olha que interessante isso aqui. A gente vê uma conexão direta, na nossa frente. No mapa da esquerda estão os climas. No da direita, a vegetação. Reparem como as cores dos dois mapas são quase um espelho uma da outra. Onde o clima é equatorial, tem floresta tropical. Onde é desértico, a vegetação quase some. É uma relação de causa e efeito perfeita. Então, basicamente, 4 grandes climas mandam no continente. Bem no meio, na linha do Equador, o clima equatorial, com calor e chuva o ano todo. Ao lado, o tropical, que dita o ritmo com uma estação seca e outra chuvosa. O desértico, com seus extremos de calor e pouquíssima chuva. E lá nas pontinhas do continente, o Mediterrâneo, com verões secos e invernos mais tranquilos. Além do clima, o relevo é chave para entender a África. A maior parte do continente é um imenso planalto. Mas na parte leste acontece uma coisa espetacular: o Grande Vale do Rift.
É literalmente uma rachadura gigante na Terra que está separando o continente. E nesse processo cria vales profundos e levanta montanhas vulcânicas, tipo o Kilimanjaro. E cortando todos esses planaltos e vales, a gente encontra as verdadeiras artérias do continente, seus rios. Eles são as linhas de vida que sustentam tudo, rasgando desertos e atravessando florestas super densas. E no meio de tantos rios, 3 se destacam. O Nilo, que é o mais longo do mundo e essencial para o Egito. O Congo, que tem um volume de água absurdo com um potencial hidrelétrico enorme. E o Níger, que é o principal rio da África Ocidental e faz uma curva super curiosa antes de chegar no mar. Toda essa diversidade natural que a gente está explorando não é só para a gente admirar, não. Ela é a fonte da imensa riqueza do continente, mas também é a raiz de alguns dos seus desafios mais complicados. Então, o ponto central é esse. A geografia define onde estão os recursos. Onde tem minerais preciosos, petróleo ou gás, aparecem interesses econômicos. E onde a água é pouca, como nas bacias de rios compartilhados, como o Nilo, o controle desse recurso pode virar uma fonte de tensão entre os países. Natureza e política andam de mãos dadas. E essa imagem do Cairo, toda construída abraçando as margens do Nilo, captura essa ideia de um jeito perfeito. É a prova viva de como um recurso natural não só permite, mas ele define o crescimento de uma civilização inteira, de uma metrópole, que depende totalmente daquelas águas para existir. A nossa expedição oficial termina por aqui, mas a jornada pelo conhecimento pode sempre continuar. Depois de ver um pouquinho de toda essa diversidade, fica a pergunta no ar. Qual dessas paisagens incríveis da África despertou mais curiosidade para uma futura exploração? A África é como um livro aberto, com um capítulo novo a cada paisagem que a gente vira.